A audiência serviu para intensificar as discussões de prevenção e combate ao suicídio na campanha Setembro Amarelo e também apontou um sério problema que vem ocorrendo na UPA Ipiranga, que tornou-se referência em atendimentos de psiquiatria e dependência química desde o início da pandemia. Nós falamos com diversos profissionais que trabalham diariamente com este público. Eles relataram as angústias do cotidiano e também apontam caminhos para enfrentar e vencer os desafios. Mas o paciente doente mental é um paciente que sofre muito. Ele tem muito sofrimento. A mente é uma coisa muito complexa, né? E faz com que a pessoa sofra muito. Então, quando acontece isso que houve aí agora, que eles dão trabalho na UPA, que eles dão mesmo. Mas é porque o sofrimento deles é bastante. E o que eu quis explicar, que eu fico do lado deles, porque a gente tem conhecimento de causa. E a gente sabe que o paciente é um paciente que sofre, é uma pessoa que sofre. Em relação a essa questão da UPA que foi colocada aqui, a gente continuamente tem contato com a UPA. Agora a gente não precisa tanto por causa dos leitos, então a gente acaba evitando muita internação hospitalar, que é o intuito do CAPS 3 mesmo, né? Então a gente consegue fazer esse cuidado no território. Mas quando a gente precisa do suporte da UPA, para algum cuidado em crise, que a gente não consiga ter tanto manejo no CAPS, que precisa de um suporte de rede de urgência e emergência, a gente faz esse contato com a UPA para discutir o caso. Quando eles estão no leito na UPA, os adolescentes que a gente cuida, a gente vai até lá para fazer esse contato, para ver se precisa de alguma coisa, se eles estão entendendo porque estão ali. Às vezes no CAPS estava em alguma crise que envolva alguma psicose, né? Então a gente acaba prolongando esse contato para que não cesse quando vão para a UPA. E aí, quando eles acabam estabilizando a parte clínica na UPA, a gente é retornado, né? Esse adolescente ele volta a ser cuidado por nós do CAPS. Aliás, que ele nunca deixou de ser, né? A assistente social Carla Albertini trabalha na UPA Ipiranga há 8 anos. Ela relatou a situação vivida diariamente pelos funcionários da unidade com os pacientes encaminhados pelos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. Então, a nossa unidade, ela foi, na época da pandemia, né, teve uma reestruturação nas unidades aqui do município e a nossa unidade acabou ficando com a psiquiatria para enfrentamento da pandemia. Mas, infelizmente, acabou ficando até hoje, né? E é uma unidade muito pequena que a gente não consegue atender suficientemente todos os casos clínicos, juntamente com os pacientes psiquiátricos, né? Que são pacientes que exigem um pouco mais de atenção às famílias, né? É uma demanda muito grande, que Bauru é uma cidade muito grande e a nossa demanda aumentou muito. A gente não tem um local só para atender a psiquiatria, então, infelizmente, eles acabam ficando junto com os outros pacientes. Sim, paciente infartado, paciente AVCzado, né? Acaba ficando um do lado do outro, infelizmente. O CAPS 2 Girassol atende metade da população adulta de Bauru. A chefe do local, enfermeira Daiane Pereira, falou sobre a importância da sociedade se engajar neste processo. Que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade no sentido de valorizar o SUS. No sentido de valorizar uma consulta médica, no sentido de valorizar uma consulta de qualquer outro profissional, né? Principalmente, né, e falando, né, da saúde mental especificamente, porque nós trabalhamos com a saúde mental. Então, assim, no ano passado, em 2022, nós tivemos uma taxa de absenteísmo, né, de faltas, de 13% dos atendimentos ofertados em consulta médica e atendimento psicológico. Nós tivemos esse ano, só até metade desse ano, primeiro semestre, nós já temos uma taxa de 11%, são 600 faltas só esse ano. Então, quando a população deixa de comparecer, é um usuário que a gente deixa de atender, que poderia estar atendendo uma outra pessoa que tem a necessidade. A chefe de seção da UPA Ipiranga, Miriam Ambrosio, admitiu que a estrutura física do prédio é pequena para abrigar os pacientes que necessitam de atendimentos de urgência e emergência, junto com os que precisam de atendimentos especializados. A nossa UPA Ipiranga conta hoje com 6 leitos, né, de enfermaria, 2 leitos de isolamento e 3 leitos da sala de emergência. Nós somos referência hoje no município para os atendimentos da psiquiatria, então os
pacientes, né, em surto psicótico, ideação suicida, com tentativa de suicídio, acabam chegando para nós. E por ser uma unidade pequena, né, com uma estrutura física pequena e inadequada, o volume de atendimento acaba sendo grande e assim, preocupante para nós, por nós não conseguimos acomodar corretamente, de forma humanizada, a todos os pacientes que procuram pela nossa unidade. Porque além dos pacientes psiquiátricos, né, nós atendemos a população em geral. O médico psiquiatra Fabiano Barbosa, que trabalha no CAPS de Álcool e Drogas do centro de Bauru, também participou da audiência. Ele relatou sobre a dificuldade de fazer um diagnóstico preciso e a importância da família estar junto ao paciente com distúrbios mentais ou dependência química. A característica própria da doença mental. Doença mental não é fácil. Primeiro que você não tem um exame que identifique, não tem eu fiz um exame de sangue, eu fiz um raio-x e lá mostrou que eu tenho a doença mental A ou B. Não existe isso. Então a gente tem uma dificuldade clara, às vezes, de chegar a um diagnóstico preciso. Os tratamentos em alguns momentos não são totalmente eficazes. Então é muito importante a família estar presente junto do paciente, estar ciente daquele problema que ele tem, estar apoiando esse paciente. É muito importante ocorrer o diálogo entre o paciente, a família, junto com os profissionais que estão atendendo aquela pessoa, para que possamos juntos conseguir obter o melhor resultado possível. Presente à audiência, a secretária municipal de saúde de Bauru, Júlia Putomati, disse que a saúde mental é uma das prioridades da pasta e, para avançar, será preciso uma parceria efetiva com os governos estadual e federal. É uma honra participar de um debate, é sempre bom a gente conseguir desestigmatizar a questão da saúde mental. A saúde mental é uma realidade, está entre as prioridades mais agudas do pós-pandemia e a gente tem que enfrentar isso nos 3 níveis de governo, no debate federal, estadual e municipal. Neste momento, nós temos muitas distorções e a sobrecarga das urgências sempre se acumula no município, que é o ente federativo mais fragilizado nessa relação. Muito importante a população entender o seguinte: toda unidade de pronto atendimento deve atender universalmente a todas as urgências, sejam elas psiquiátricas, clínicas, fisiológicas, de toda a ordem. Então não dá para a gente fazer esse tipo de exclusão. Não vai ser isso a resolução do problema. A resolução do problema vai ser fortalecer a gestão com a participação do Estado nessa discussão, inclusive no financiamento e na oferta de leitos para melhor resolutividade e acolhimento de casos graves. É aí que a gente vai resolver. É nessa parceria que a gente vai resolver o problema. Promotora da audiência pública, a vereadora petista Estela Almagro fez uma avaliação do debate e disse que a atual gestão pouco fez pela saúde mental. A avaliação que eu faço é de que o tema continua tão importante quanto sempre foi. Nós temos quadros técnicos importantes da carreira, voluntariado, mas nós, um ano depois da primeira audiência que nós fizemos em 2022, aqui mesmo no plenário da casa, o governo não se moveu, né? Não houve movimentos no sentido de implementação de ações, programas, projetos que importassem, que nós vislumbrássemos no orçamento ações que serão financiadas para você prevenir a depressão, a ideação suicida, uma prioridade à agenda da saúde mental, que é um direito constitucional. Uma das grandes oportunidades que o governo Suelen Rosim teria de demonstrar essa preocupação seria com a adoção das assistentes sociais e psicólogas nas escolas, a partir da legislação que conquistamos em 2019. Mas você vê que mesmo depois de toda a cobrança feita desde o ano passado pela gente e pelos conselhos que participaram das discussões, o governo decidiu implementar um núcleo dentro da secretaria com 10 psicólogos e 10 assistentes sociais, o que está longe de poder atender a demanda de 92 unidades escolares e de centenas de professores e servidores, além da comunidade escolar e, o mais importante, os nossos alunos,